Olá, essa é a 12ª aula de um curso online de percepção. Essa aula trata de estímulo, percepção e anatomofisiologia da audição. Eu dividi essa aula em 4 vídeos. No primeiro vídeo, que eu já gravei, eu falei sobre o sinal sonoro. A gente estudou o som a partir de suas propriedades fundamentais. Então, frequência, amplitude, comprimento de onda, composição espectral. Nesse vídeo em particular, a gente vai estudar como que a gente percebe o som e como que isso está relacionado a essas propriedades fundamentais do sinal sonoro. E eu vou começar falando da percepção do som a partir do volume, o volume percebido, que também é traduzido como sonoridade, e o termo em inglês na literatura é loudness. O volume diz respeito a uma qualidade perceptual mais diretamente relacionada à amplitude da onda sonora. Amplitude, só a gente voltando, que está relacionado à força do sinal. Então, é aquela diferença entre nível de pressão no ar, quando a gente está conversando, até o som que a gente está medindo. Isso equivale, por exemplo, quando a gente está escutando o nosso radinho, a gente vai lá e aumenta o som. Então, a gente está aumentando a força do sinal, a amplitude dele. Enfim, o que a gente sabe sobre o volume é que quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser o volume percebido. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas alguém teve que investigar isso para checar primeiro. E quem fez isso foi o Stevens, né? O Stanley Steven Smith, que foi um psicólogo estadunidense, professor de Harvard. Ele era o chefe do laboratório de psicoacústica. E dentre várias contribuições que ele deu para a psicologia e para a psicofísica, essa foi uma delas. Você conseguir escalonar o estímulo físico, o sinal sonoro, com aquilo que é percebido, do ponto de vista de volume. Então, ele conseguiu estabelecer a relação entre decibéis e o volume. Então, essa é a relação. Quanto maior a amplitude de onda, maior o volume percebido. Só que essa relação não é tão simplista assim. É só que eu vou abordar isso daqui a pouco. O que eu falei é que o Stevens ele estabeleceu essa relação entre a dimensão física e a dimensão psicológica. E ele fez isso criando métodos específicos para isso que antes não tinha. Então isso foi desenvolvido no laboratório dele. Eu só retomo um conteúdo que eu dei lá na aula 2 desse curso sobre psicofísica. Então, quando a gente chegou num ponto em que a gente falou de psicofísica moderna, a gente falou desses 2 métodos aqui, que é a estimação de magnitude e a produção de magnitude, que eles foram produzidos pelo Stevens. Na estimação de magnitude, você tem um estímulo padrão. Aqui eu estou falando de comprimento de onda, de linha. Então, você tem um estímulo padrão e a esse estímulo aqui você atribui um módulo, um valor modular, arbitrário. Então, a gente vai falar que esse estímulo aqui ele vale 100. A gente vai lá para o nosso participante e fala o seguinte, olha, qual que é a magnitude dos seguintes estímulos, desse estímulo aqui, levando em consideração esse que vale 100. Então, a gente fala, esse aqui vale 140, esse aqui vale 45 e esse aqui vale 100. Então, isso é a estimação de magnitude. A gente tem um método muito semelhante, produzido pelo Stevens também, que é a produção de magnitude. Aqui um mesmo exemplo de comprimento de linha, onde você tem um determinado estímulo que você atribui um módulo, e esse módulo aqui ele vale 100. Aí você pede para o participante, olha, ajuste o estímulo até que tenha magnitude 140, 45, então 100. Então você fala o seguinte, olha, a partir desse estímulo aqui que vale 100, eu quero que você produza um que vale 140. Aí ele vai lá e desenha isso aqui. Agora eu quero que você produza um que tenha 45. Ele vai lá e faz isso aqui. Então hoje esse método psicofísico ele pode ser aplicado para diversas modalidades sensoriais e o Stevens utilizou isso para o estímulo sonoro, para estudar o volume, né? Então, por exemplo, a gente vai ter como um estímulo básico um tom de 1000 Hz. Esse tom de 1000 Hz eu vou apresentar como módulo, como ele tendo 40 decibéis. O estímulo padrão desse tom de 1000 Hz, de 40 decibéis, ele vai receber o valor 100. Aí depois você vai apresentando esse estímulo de 1000 Hz com 50 decibéis, com 30 decibéis, com 60 decibéis, 70 decibéis, e aí o sujeito ele vai ter que falar o valor desse módulo no caso da estimação de magnitude. Enfim, isso é só um exemplo para falar como que esse método aqui ele foi utilizado para investigar o volume e como que ele pode ser transportado para outras modalidades sensoriais. Enfim, a partir desses métodos aqui, o Stevens ele conseguiu estabelecer essa relação psicofísica aqui entre a intensidade do som em decibéis e o volume percebido, né, o loudness, né? Aqui a gente tem uma variação entre os métodos, aqui a gente tem uma linha
da estimação de magnitude e aqui a produção de magnitude. Então aqui você tem uma diferença aqui em grande parte devido ao método que é utilizado. Você tem um erro de medida aí embutido, né? E aqui a gente tem uma reta, só lembrando porque a gente está falando de uma medida em decibéis aqui. Se não fosse em decibéis a gente não teria uma reta. Mas enfim, aqui mostra aquela propriedade fundamental que eu falei para vocês. Quanto maior a intensidade do som, maior vai ser o volume percebido. Mas as coisas são um pouco mais complicadas. Por quê? Porque elas dependem da frequência do som. A gente pode ter uma maior ou menor sensibilidade em função da composição espectral daquele som que a gente está vendo. E um modo interessante de ilustrar isso é por meio da curva de audibilidade humana. Então essa curva aqui ela dá para a gente uma série de informações. Então aqui a gente tem a frequência, tá certo? E aqui a gente tem a intensidade do som em decibéis. E a gente chega nessa curva de audibilidade quando a gente vai estabelecendo o limiar absoluto e o limiar relativo em relação ao volume para sons de diferentes frequências. E a gente consegue plotar isso, tá certo? Então a gente pega um som de 1000 Hz e vai estabelecendo o limiar absoluto e relativo para a gente construir isso. E faz para diferentes tons. O que a gente está vendo aqui? A gente tem uma faixa em que a gente não escuta, que é essa faixa que ela é rosa. Então a gente não percebe. A gente tem essa curva de limiar absoluto de audibilidade, que é essa curva verde aqui, tá certo? E a gente tem essa curva azul, que a partir dessa curva a gente passa a sentir o som. E quando a gente fala sentir, é sentir dor, porque o som está muito intenso. Eu vou dar alguns exemplos para mostrar. Então, suponhamos, a gente tem um estímulo que ele tem 40 decibéis em A. Ele é apresentado com 30 Hz. Isso não está dentro da faixa de audibilidade. A gente não percebe. Mas se ele é apresentado a 100 Hz, a gente percebe. Mas é um som bem baixinho. Ele está logo acima desse limiar absoluto. Mas se a gente apresenta em 40 decibéis um som de 1000 Hz, a gente vai escutar ele de modo muito claro. Ele não vai ser aquele som baixinho, não. Então isso é um ponto, ele mostra como que a nossa audição ela vai depender do sinal de frequência do som. Outro dado interessante para mostrar aqui é o que a gente chama de curva de Equal Loudness Curve, né? Então a gente vai perceber os estímulos tendo o mesmo volume, tendo a mesma intensidade. E essa linha vermelha aqui. Então, estímulos aqui que eles recaem sobre essa linha essas duas linhas vermelhas, eles são percebidos tendo a mesma intensidade, né? O volume percebido, embora a intensidade em decibéis seja diferente. Então, por exemplo, um estímulo de 100 Hz apresentado a 60 decibéis, ele é percebido como tendo o mesmo volume de um estímulo de 1000 Hz apresentado a 40 decibéis. Então a gente vê que essa faixa inferior aqui ela é arqueada, mas isso não acontece aqui nessa curva superior de audibilidade, de igual audibilidade. Então você tem uma reta, então você não tem esse problema que a gente tem aqui, essa variação de volume percebido em função da frequência daquele som. E uma última informação que é interessante é que a gente é muito sensível e a gente consegue ver aqui quanto mais baixa essa curvinha verde, menor o limiar e consequentemente maior a sensibilidade. Então a gente tem uma sensibilidade muito grande aqui, ó, a partir dos 1000 e até 5000. Essa faixa aqui são frequências que a gente utiliza para se comunicar por meio da fala. Então, essas frequências que são utilizadas na fala são aquelas em que a gente tem mais sensibilidade. Isso é um dado interessante. Outro dado também é que para frequências muito baixas ou então muito altas, a gente passa a ter um limiar que ele é muito alto, a gente é muito pouco sensível a isso.
Eu vou mostrar isso de novo, mostrando um vídeo que eu mostrei no vídeo anterior, que é esse aqui, sobre a frequência. Nesse sinal aqui vai ter uma função, um som, um tom puro que ele é produzido, e você vai aumentando o tom dele, né, a frequência. Ele começa em 30 Hz, a gente praticamente não escuta. E uma coisa que é interessante, a intensidade do som é a mesma, mas o volume percebido ele se altera. Então, à medida que vai aumentando a frequência aqui, eu vou percebendo o som como tendo um volume mais alto. Parece que ele está mais forte. Eu vou dar um pulinho aqui, a gente está em 140 Hz. Você ainda escuta um som relativamente baixo. Quando ele chega perto de 1000 Hz, é um som muito claro, ele está muito alto aqui. E se eu jogar isso lá para 12.000, 15.000, ele passa a ser um sinal fraco também. Então isso mostra a nossa percepção de volume, ela se altera em função do conteúdo de frequência, né? da frequência em Hertz que está compondo esse tom puro. Alguma aplicabilidade para isso, né? As espécies elas têm diferentes sensibilidades para perceber qual que é o seu limite, né? A partir de que faixa que a gente passa a perceber e deixa de perceber. Eu mostrei que no vídeo passado a gente passa a perceber o som quando a gente tem um som de 20 Hz até 20.000 Hz. Depois de 20.000 Hz a gente não percebe, né? À medida que a gente vai ficando mais idoso, essa faixa vai ficando estreita aqui. Isso tem alteração nas espécies. Então, elefantes, por exemplo, eles são capazes de escutar sons de baixíssima frequência, de menos de 20 Hz. Isso está relacionado, por exemplo, com sons de manadas, né? Então, a longas distâncias, né? Cachorros escutam mais de 40.000 Hz, sons muito agudos. Gatos, mais de 50.000 Hz. E golfinho, mais de 150.000 Hz. Né? E esse tipo de o repelente eletrônico, né? Em Brasília, pelo menos, isso é muito comum. Você coloca esse repelente, ele vai emitir um som que ele não é percebido por nós, porque ele é acima de 20.000 Hz, mas ele incomoda e ele afasta algumas espécies, né? E por que às vezes ele não funciona? Ele não funciona porque justamente por isso, algumas espécies ele é capaz de afastar, e outras elas não são sensíveis, não se incomodam, então não percebe essa faixa de som que está sendo emitido por esse aparelhinho aqui. Só um detalhe, quem tem pet em casa, se não me engano, esse aparelho aqui para pernilongo, ele emite um som de 30.000 Hz. Então a gente não escuta, mas quem tem cachorro, gato em casa, eles escutam. Então pode ser um fator de estresse. Então, outra aplicabilidade que a gente tem, uma coisa que a gente viu é que frequências muito baixas ou frequências muito altas, a gente tem um limiar muito alto, né? Então, quando a gente já tem essa curva de volume que é igualmente percebido, a gente vê que é arqueado. Isso causa um problema quando a gente vai escutar, por exemplo, causaria um problema quando a gente vai escutar uma música com fone de ouvido bem baixinho. Por quê? As frequências muito altas ou muito baixas que compõem uma música, por exemplo, a gente não ia escutar. Então, pensando nisso, os nossos aparelhos eletrônicos, ou então o software que cuida disso, tem um algoritmo, é embutido dentro do software um aplicativo que se chama Loudness, que ele vai aumentar essas frequências muito altas e baixas para justamente compensar essas frequências quando a gente está escutando um som num volume muito baixo. Então isso é outra aplicabilidade que a gente tem, que é amplamente difundido. A gente nem sabe que quando a gente está escutando Spotify, por exemplo, baixinho, esse tipo de função ela está ativada. Então isso se dá em função do nosso conhecimento sobre a curva de audibilidade humana. A gente falou de
estava falando de volume percebido e que está relacionado à amplitude do sinal sonoro. Agora a gente vai mudar, a gente vai falar de tonalidade, né? Ou então a altura de um som, que na literatura a gente vê o termo em inglês como pitch, né? Então a tonalidade ela é relacionada à frequência, mas ela não pode ser medida fisicamente. Então isso está relacionado com tons mais altos ou mais baixos, mais agudos ou então mais graves, que está relacionado à frequência fundamental de um som. Mas a gente não pode fazer uma comparação direta, porque tonalidade ela é uma qualidade psicológica e você não pode medir. Você pode só ordenar. Então você tem tons mais altos, tons mais baixos. Então aqui, por exemplo, você tem o flautim, né, que ele tem uma frequência mais alta, um tom mais alto, e a tuba que tem um tom mais baixo, mais grave. A gente consegue ver isso no teclado. Então o tom está relacionado com a frequência fundamental, que a gente viu na aula passada, né? Então a frequência fundamental está relacionada à altura do tom. E quando a gente tem uma tecla de piano, é um modo bom da gente entender como que a gente consegue ordenar entender o que é a tonalidade de estímulos auditivos. Então aqui no piano a gente tem uma ordenação que vai desde essa tecla aqui da esquerda até da direita, vai de tons de frequências muito baixas até frequências muito altas, então tons mais graves até tons mais agudos. O que acontece? A gente à medida que você vai encostando nessas teclas, tem determinadas teclas que elas vão ter qualitativamente o mesmo som. Então elas estão representadas pela letra A. Então A aqui, ó, A0, A1, A2, A3 são o que a gente chama de croma. Então croma são tons que eles possuem frequência diferente, mas eles possuem qualitativamente uma semelhança. E se a gente for ver a frequência, a gente vai ver que os cromas eles são múltiplos inteiros. Aqui a gente tem 27,5, 55, 110. Então isso está relacionado desse modo com o estímulo físico. Então os cromas eles vão ser múltiplos inteiros entre eles, né? E à medida que você passa de um croma vai de um croma e passa para outra nota que faz parte do mesmo croma, você pulou uma oitava. Então oitava é quando você passa por todos os diferentes cromas e volta naquele croma aqui A no caso, né, que tem a mesma qualidade, tem a mesma sonoridade. Então eles parecem ser muito semelhantes, né? Então isso é um croma de um som. Então quando você sobe uma oitava, né, passa por todos os cromas, disse que a gente subiu uma oitava. Você passa por todos os cromas diferentes, você subiu uma oitava, né? Então uma oitava é isso. E está relacionado com múltiplo inteiro. O interessante é que mesmo a gente tem um processo que se chama constância de tonalidade. Então, mesmo você removendo alguns harmônicos de um tom aqui, por exemplo, e mesmo que seja o primeiro harmônico, você mantém a percepção daquela frequência fundamental. Isso é um aspecto interessante da tonalidade, quando a gente fala do aspecto perceptual. Eu vou só mostrar uma demonstração. Esse é um piano, um piano digital. Então aqui, essas letras, elas demonstram teclas do mesmo croma. Então a gente vê que B, por exemplo, à medida que a gente vai passando daqui para cá, você passa de sons mais... você vai aumentando o tom, né? Então ele vai ficando mais aumenta o tom, ele está mais agudo. Então a gente vê que D, por exemplo, e D aqui, eles vão ter a mesma qualidade perceptual, né? Isso porque eles são múltiplos inteiros, né? Você pega a frequência fundamental, essa frequência aqui, ela, por exemplo, G vai ser um múltiplo inteiro dessa tecla aqui, porque elas são do mesmo croma.
E é mais ou menos isso. Isso é um jeito de estudar. Beleza. Só lembrando, aqui a gente está em B. Quando a gente vai em B de novo, a gente sobe uma oitava. Então a gente está aqui e fala para subir uma oitava, a gente subiu. A gente sobe outra oitava, a gente subiu. Então a gente passa por todas essas notas aqui, a gente está subindo uma oitava. E é isso aí. Eu vou falar da última característica psicológica, né, da experiência psicológica relacionada ao som, que eu estou tratando nesse vídeo, que é o timbre. O timbre está relacionado àquilo que vai identificar e caracterizar um som, né? Quando a gente está assistindo The Voice, por exemplo, as pessoas falam, a pessoa tem um timbre muito particular, né? Então o timbre vai ser aquilo que vai dar identidade para determinado som, né? E o timbre ele está muito associado à composição espectral. Então, quais harmônicos que compõem aquele som? Isso vai dar, isso está relacionado ao timbre. Mas não só essa composição harmônica espectral, mas também o curso temporal. Principalmente o ataque e o decaimento. Como que uma nota começa, então quando que ela termina. Então, esses aspectos estão relacionados ao timbre. Então, desse modo, a gente pode ter, por exemplo, instrumentos que eles estão emitindo uma nota no mesmo volume, na mesma tonalidade e na mesma duração. No entanto, você escuta e é uma percepção diferente, porque o timbre é diferente. Isso acontece, por exemplo, com o oboé e com a flauta. Eles podem emitir nota em mesmo volume, tonalidade, duração, mas o som emitido ele é diferente. Só para a gente ver a diferença de um oboé com a flauta, eu vou mostrar um vídeo aqui, rapidinho, para a gente ver o som. Esse é um oboé. Essa é uma flauta. Então era só em caráter ilustrativo mesmo para a gente conhecer os sons. E com isso eu termino esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de aspectos de anatomia e fisiologia e falar de transdução do sinal auditivo. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.